Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e nós vamos hoje iniciar mais um capítulo no Evangelho de Mateus. Continuamos o nosso estudo nesse Evangelho, agora no capítulo 18. Vamos enfatizar os versículos 1 a 9. E justamente por ser um trecho maior, nós vamos dividi-lo em dois. Então, hoje nós veremos juntos os versículos 1 a 5. Leia então comigo a bendita palavra de Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Jesus tem um ensino importante, um tema recorrente em todo esse capítulo, e ele vai trazer vários ensinamentos no que é conhecido aqui em Mateus como o último discurso longo de Jesus antes da sua paixão e sofrimento. E esse tema é o tema da humildade. Ele vai falar da humildade em seus vários aspectos e vai demonstrá-la de várias maneiras, com ilustrações, com parábolas. E aqui Jesus lida com uma questão trazida por seus discípulos e que surgiu provavelmente do sentimento dos outros discípulos em relação aos discípulos que testemunharam a transfiguração. Se você se lembra, apenas Tiago, João e Pedro estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Os outros discípulos não estavam com ele. E certamente talvez essa pergunta tenha surgido justamente de um sentimento entre os discípulos de pensar em quem seria o maior dentre eles no reino dos céus. Talvez estivesse em perspectiva, justamente também em consequência daquilo que Jesus estava dizendo, ou seja, de que ele logo sofreria e seria morto. Talvez tudo isso estivesse na mente de alguns dos discípulos e eles então perguntam a Jesus: quem será porventura o maior no reino dos céus? Outra coisa que certamente também estava na mente dos discípulos era a hierarquia que estava presente na religião judaica, estava presente ali no meio dos sacerdotes, no sumo sacerdote, e naquele meio certamente era comum algum tipo de disputa pelas maiores posições. Mas Jesus, com a sua resposta, desvia o olhar e o pensamento dos discípulos dessa questão de hierarquia. E ele traz a pergunta para introduzir a temática que nós já mencionamos, a temática da humildade. Jesus, que estava ali certamente no meio de outras pessoas e não só os discípulos, e certamente com ele estava ali uma criança, chama essa criança para exemplificar o tipo de sentimento, o tipo de atitude que deve estar presente no coração dos discípulos quando pensarem no reino dos céus. Jesus chama uma criança e diz o que está no versículo 2. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Verso 3 diz assim: e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Na verdade, aqui essa expressão converterdes quer dizer se vocês não se transformarem como uma dessas crianças, ou como esta criança. Jesus usa essa criança como um exemplo de alguém que é certamente humilde, simples. Muitas vezes nós até, por causa de outras passagens em que Jesus também usa o exemplo das crianças, falamos da fé de uma criança, da confiança de uma criança, e isso talvez esteja aqui, pelo menos parcialmente, em perspectiva. Mas, na verdade, o que está sendo usado aqui como criança não é a atitude de humildade de uma criança, mas o fato de que toda criança, em certa medida, especialmente as mais novas, dependem em larga escala de um adulto, em geral, os seus pais. É isso que está aqui em perspectiva. Quando Jesus afirma então, se vocês não mudarem, não se transformarem, não se tornarem como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus aqui, em primeiro lugar, corrige, mas não de forma dura, mas certamente de uma maneira que chamaria a atenção dos discípulos. Ele corrige essa visão hierárquica dos discípulos. Ele corrige essa perspectiva de que haveria pessoas que seriam mais importantes e menos importantes por causa de posição, por causa de função, por causa de cargo no reino dos céus. Não haveria tal coisa no reino de Jesus. Não era assim que seriam vistos dos discípulos. E Jesus já tinha falado anteriormente que aquele que deveria segui-lo deveria pegar a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. De novo, Jesus parece tomar esse tema, agora trazendo a humildade em perspectiva e trazendo justamente a questão de que não haveria hierarquia. Então, usando aqui a criança como exemplo, Jesus, na verdade, está trazendo para os discípulos a perspectiva de que deveria haver um sentimento de dependência, como havia em uma criança. E da mesma maneira, como uma criança dependia de seus pais, de sua mãe, por exemplo, para o alimento, de seu pai para o seu sustento, e que em larga escala, em larga medida, até certa idade, a criança era completamente dependente de seus pais, de um adulto, assim também os discípulos deveriam ser dependentes, mas de Deus. Por isso, o que nós temos no verso 4 faz todo o sentido à luz dessa verdade. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Verso 5 complementa: e quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Jesus estava dizendo que o reino seria composto de pessoas que, como uma criança, seriam humildes e deveriam ser recebidos assim como essa criança estava sendo acolhida por Jesus. Talvez o sentimento, em geral, com relação às crianças, fosse, pelo menos no círculo dos judeus, com relação à sua religião, talvez o sentimento fosse de que as crianças não eram muito importantes, de que elas ainda precisariam crescer, amadurecer, ainda precisariam mostrar o seu valor para que pudessem ter algum tipo de posição, algum tipo de lugar de importância na religião judaica. Mas Jesus estava aqui dizendo que pessoas com a mesma atitude de uma criança, ou seja, com a mesma humildade, com a mesma dependência, talvez com o mesmo sentimento de pequenez, esses sim seriam aqueles que seriam maiores no reino. Vejam que isso é sem dúvida algo que ia realmente de encontro ao que era conhecido e reconhecido naquela época. Algo que era contrário, porque as pessoas valorizavam os mais fortes,
os mais sábios, aqueles que tinham maior posição. Esses eram mais importantes. Os judeus tinham na figura do líder alguém que era bem quisto pelas pessoas, bem visto, e alguém que impunha a sua liderança justamente por posição. Mas aqui Jesus está trazendo um exemplo que é justamente o contrário disso. Alguém que queria ser mais importante deveria ser mais humilde. Alguém que queria ser o maior no reino dos céus deveria, na verdade, ser pequeno, humilde, simples como uma criança. Por isso, o versículo 4 traz uma verdade tão importante, tão latente para nós. Aquele que se humilhar como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. O nosso autor que estudamos para os nossos estudos, e de vez em quando eu o menciono aqui, o Craig Blomberg, diz o seguinte: a nossa confiança é como de uma criança que confia na bondade de nosso Pai do céu? Ou a nossa confiança está em nós mesmos? Essa é a grande verdade, e fica para você, para mim, para nós, essa reflexão e essa pergunta: será que estamos dependendo de nosso Pai do céu como uma criança depende de seu pai humano? Ou será que estamos confiando em nós mesmos, nas nossas capacidades, na nossa própria força? Essa é a reflexão que Jesus está trazendo. Todo aquele que quer ser grande no reino dos céus deve ser como uma criança que depende do nosso Pai maior, do nosso Pai do céu. Depende para tudo, confia nele como uma criança confia em seu Pai. Nós vamos continuar a ver as implicações desse tema da humildade nesse capítulo, mas isso só vai acontecer no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.